Fala pessoal, seja bem-vindo e seja bem-vindo a mais uma aula de física. Hoje a gente vai colocar em prática as leis de Newton para resolver esse sistema aqui com algumas massas, uma polia chamada de máquina de Atwood. Bora lá para a lousa para a gente entender como é que vai funcionar e como é que a gente vai calcular a aceleração desse sistema. Pessoal, a ideia aqui é o seguinte: a gente tem duas massas, tá? Que eu vou chamar de M1 e M2. Então, tenho aqui ó, M1 e M2. Claro, as duas medidas aqui no sistema internacional, tá? Quilogramas, beleza? E aí eu tenho essas massas, M1 e M2, presas por essa corda aqui, uma corda ideal, ou seja, a massa dessa corda aqui, ó, a massa da corda, ela é praticamente zero, ela não vai interferir aqui nas nossas contas, é uma corda inextensível, ela não estica, ela não deforma, ela está aqui simplesmente para transmitir a força de um ponto até outro, tá bom? E também temos essa rodando, essa polia fixa, que a massa dela vai ser praticamente também nula, zero, porque ela vai ser uma polia ideal para a gente, tá? Ela só vai mudar ali a direção da aplicação da força, cara. Olha que legal. Bom, então o que é que acontece? Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é o seguinte, é calcular qual é a aceleração desse sistema. E para isso acontecer, eu tenho que ter algumas coisas antes. Ó, deixa eu definir aqui algumas coisas antes. Primeiro, eu vou definir com vocês que a massa M1 ela tem um valor maior do que a massa M2. Então, se M1 pesa mais do que M2, ele vai descer nesse sentido, não é isso? Então, ele vai fazer o seguinte, esse carinha vai puxar aqui para baixo e o outro, ó, como está preso pela mesma corda, vai ser puxado aqui para cima. Então, enquanto um acelera aqui para baixo com a aceleração A, o outro está subindo com a mesma aceleração, já que eles estão presos pela mesma corda. E o objetivo é a gente chegar numa expressão que me dê o valor dessa aceleração aqui para a gente, desse sistema. Para isso, a gente vai ter que analisar a dinâmica aqui, aplicando a segunda lei de Newton, tá? Bloco a bloco. Como assim? Vamos olhar primeiro o bloco 1. Então, ó, para o bloco 1, como é que vai ficar a segunda lei de Newton aqui para a gente aqui? Bom, a gente sabe que a força resultante em uma massa é igual, ou a força resultante é igual à massa, né, daquele sistema, no caso o bloco 1, vezes a aceleração dele. Mas quem é a força resultante? Olha, é a soma das forças atuantes naquele sistema. Então, ó, vou tirar aqui primeiro força-peso vertical e para baixo, tá? Então, peso de 1 é igual a massa de 1 vezes a gravidade. Está aqui. Força-peso é a força que surge da interação entre a massa do objeto com a gravidade, não é isso? Está aqui. E para cima, quem é que está segurando ele aqui para cima? Ó? Ora, a gente tem a força que a corda está fazendo nesse bloco 1 aqui, segurando ele, a tração. E como ele está acelerando para baixo, o peso 1 está vencendo a tração aí para cima. Então, a força resultante vai ser peso 1, que é M1 vezes G, menos tração. Tudo isso igual a massa de 1 vezes a aceleração da gravidade. Tranquilo? Vamos fazer a mesma análise agora, ó, para o bloco 2. Então, no bloco 2, como é que vai ficar essa equação? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração, só que a massa agora é a 2. Perceba que é a segunda lei de Newton aqui que a gente está aplicando. Temos de novo, massa do objeto interagindo no campo gravitacional, surge a força peso, peso 2, é igual a massa do objeto 2 vezes a gravidade. E como ele está preso por essa corda aqui ideal, ela também está fazendo uma força de tração igual a que ele está fazendo no outro bloquinho. Tranquilo? Então vamos equacionar. Como ela está subindo, a tração, a resultante está para cima. Então eu tenho que tração menos M2 vezes G é igual a massa 2 vezes a aceleração. E cara, olha que doido. Eu tenho duas equações com duas incógnitas.
é um sistema 2x2, que eu vou resolver isso daqui com o método de sistema. Então, vamos montar o nosso sistema para a gente resolver aqui e encontrar a solução desse carinha. Como é que ficou o nosso sistema? Equação 1 aqui, ó. Equação 2 para cá. Montei o meu sistema. Bom, professor, como é que eu resolvo isso daqui? Cara, tem diversas formas para você resolver um sistema, tá? Soma, subtração, isola uma variável e coloca dentro de uma das equações. Eu vou fazer por soma, porque eu percebo que algumas coisas aqui vão se anular quando eu fizer isso. Então, ó, vamos somar o lado da equação, depois somar o outro lado. Então, vai ficar M1 vezes G menos T da primeira equação, da segunda, mais T menos M2 vezes G. Terminei um lado esquerdo da equação, vou para o direito. Eu tenho M1 vezes A mais M2 vezes A. Está aqui. O que aqui a gente dá para simplificar? Menos tração com mais tração se cancela. Eu tenho aqui, ó, G, que é o mesmo para essa diferença, então vou colocar em evidência. Vai ficar M1 menos M2, tudo isso multiplicado por G, igual, do outro lado, como eu tenho a mesma aceleração, vou colocar em evidência M1 mais M2 vezes A. Como eu quero achar o valor de A, eu passo esse M1 mais M2, tudo isso, dividindo. E aí eu chego na seguinte expressão. A aceleração desse sistema é eu fazer M1 menos M2 multiplicado por M1 mais M2 vezes a aceleração da gravidade. Tá aqui, achamos uma expressão para calcular o valor da aceleração desse sistemazinho de polias, ou desse sistema aqui com massas e polia fixa, chamada de máquina de Atwood, cara. Olha que doido. Claro, isso daqui está no sistema internacional, tá? Então, a unidade disso daqui, ó, é metros por segundo ao quadrado. Mas o mais interessante para mim aqui é fazer uma análise da seguinte situação. Se eu tenho aqui M1 igual a M2, essa diferençazinha aqui, ó, vai dar zero. 0 vezes qualquer coisa dá zero, significa, isso implica dizer que a aceleração do sistema é nula. Ou seja, o sistema ou está parado em repouso, ou ele está em movimento retilíneo uniforme, cara. Lógico que faz sentido. Se as massas são iguais, se M1 é igual a M2, significa que ele nem sobe nem desce para um lado. Tá? Ninguém ganha essa briga, está empate. Então eles ficam ali, ó, na mesma. Tá? Aí não, se um dos outros for maior, né? Se M1 for maior do que M2, for o que a gente considerou, ele acelera sim. Se M2 for maior do que M1, ele vai acelerar ao contrário, então vai aparecer um sinal de menos aqui na nossa análise, tá? Então, ó, fechou as continhas aqui, tudo certinho para a gente chegar nessa expressão aqui de M1 menos M2 dividido por M1 mais M2 vezes a gravidade. Tranquilo? Show de bola? Bom, é isso. Aqui ficou bem legal a nossa resoluçãozinha. Vou deixar aqui para vocês tirarem um print para depois vocês revisarem em casa. Bom, pessoal, já sabe, né? Se gostou, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Se inscreve no canal. Curte o vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo te ajudou de alguma forma e que possa chegar a mais gente ainda, tá? No mais é isso, um forte abraço e nos vemos na nossa próxima aula.